Oi pessoal, boa noite. Eu vou gravar aqui agora, tentar gravar, né, uma videoaula aí, mais ou menos, sobre o ISA. Aqui eu estou usando o desktop que tem aqui em casa, então não reparem aí no papel de parede, nem nesse monte de arquivo que está solto por aí. Bom, o nosso trabalho do Brussolo, a gente tem que ter três servidores aí, né? Um servidor vai ser um controlador de domínio, um AD. O outro servidor vai ser o nosso gateway, que vai ser um servidor ISA. E o outro servidor seria um Linux aí com o Zabbix instalado, um Ubuntu Zabbix, para fazer o monitoramento das máquinas, né? Como que a gente vai montar a estrutura disso tudo, né? Aqui eu tenho no meu servidor controlador de domínio uma placa de rede que está em host only. O que é o host only? É somente a rede privada, aqui ó, a private network shared with the host, ou seja, somente a rede privada compartilhada com o host, né? Então é só uma rede entre as VMs, podemos dizer assim. Ela não tem saída para a internet. Essa é a placa de rede do nosso AD. Por que isso? Porque aí com essa placa de host only, a gente vai conseguir fazer com que o AD tenha comunicação apenas com as máquinas virtuais. Ele vai se comunicar com o Ubuntu e vai se comunicar com o ISA. E ponto. Se ele quiser internet, ele vai ter que depender do ISA para isso. O ISA, ele está com duas placas de rede. Uma está em modo bridge e a outra está em host only. A host only seria a nossa placa de rede da rede LAN, né, da rede local aí das VMs, seria a nossa LAN do ISA. E a placa que está em modo bridge seria a placa que dá acesso à internet. O bridge está aqui, ó, conectado diretamente à rede física. Ou seja, o cabo de rede que está espetado aqui na minha máquina, que pega o IP aqui da minha casa, ele vai dar o IP também. O meu DHCP aqui da minha casa vai dar o IP também para esse servidor, como se fosse um host a mais aqui na minha rede da minha casa mesmo, na rede física, né? Então ele se conecta diretamente na rede física. Então ele vai ter acesso à internet normal, igual tem no computador, no notebook, no celular, como se esse servidor fosse uma máquina independente. Então ele vai ter duas placas de rede, uma para poder se comunicar com as máquinas internas e outra para se comunicar com a rede externa, que seria a internet. E ele vai fazer aí o gateway para poder dar saída de internet para todo mundo. O Ubuntu é um host da nossa rede também, tem uma placa de rede só, em modo... Opa! Também tem uma placa de rede só em modo host only. Ele está reclamando aqui que eu não tenho a ISO mais nesse caminho, né? Deixa eu arrancar a ISO daqui, senão vai ficar reclamando. Cancela essa porra. Aqui. Aqui. Então, tá em modo host only também. Beleza. Então vamos dar play primeiro no controlador de domínio, né? Porque a máquina do ISA está já inserida no domínio do AD, nosso controlador. Então primeiro a gente tem que botar o controlador de domínio para depois botar o cliente aí, né? Deixa eu iniciar. Só para mostrar aqui para vocês, quando eu instalei o VMware Player, né, todo mundo já deve ter visto, né? Ele cria duas placas de redes virtuais na máquina física, que seriam duas VLANs aí, né? A VMnet 1 e a VMnet 8. A VMnet 1 representa a rede host only e a VMnet 8 representa a rede NAT, né? Como a gente está usando a host only apenas, a gente vai estar usando a IP do 199, né, na faixa do 199, que está na minha máquina aqui. Pode ser que na máquina de vocês aí esteja outro, bem provavelmente vai estar outro, né? Porque esse daí é aleatório do VM Player. Cada instalação ele seleciona aleatoriamente uma faixa de IP aí que vai ser atribuída nas VMs quando estiverem na rede host only. Deixa eu iniciar aqui. Eu já abri outra janelinha do player. Daqui a pouco a gente já vai botar o ISA. É como se essa questão do host only é como se essas máquinas virtuais que estão na rede host only estivessem conectadas a um switch
em uma rede LAN própria, né, delas. E nesse switch também está conectado o ISA, lógico, com a mesma placa host only. A diferença é que o ISA também tem lá, como se tivesse, por exemplo, o link da NET conectado direto nele, né? Você tem um cabinho da NET, em vez de entrar no roteador, ele entra direto no ISA, né? Seria mais ou menos isso o modo bridge. E o modo host only seria um switch de uma LAN entre si. Aqui eu criei o domínio Lab Design Viver, que seria Laboratório de Desenvolvimento 4, né? Para essa atividade. A senha do administrador ficou... Ó o sonzinho. Sonzinho clássico, né? Quem não lembra do XP nessa época? Bons tempos, né? Quando a gente formatava o Windows XP e ganhava dinheiro formatando o Windows XP, né? Caçando driver pra caramba em site de Gigabyte, Asus. E aí quando tinha aqueles CDs genéricos com 500 drives diferentes de várias placas-mãe, a gente ficava feliz da vida quando achava isso em Santa Efigênia. Bons tempos. Mesma musiquinha no XP. Bom, aqui a gente tem o nosso AD, nosso servidor controlador de domínio. Nas conexões de rede, a gente tem a placa de rede só, né? Cala a boca, celular. Deixa eu colocar no silencioso aqui, senão ele vai ficar enchendo o saco. Tá, vamos lá. Aqui na placa de rede que eu tenho nesse servidor, que está no modo host only, como eu falei, ela está na rede 199. 192, 68, 199 e 131 foi o IP que eu defini para o meu controlador de domínio. Ele está estático, mas se eu colocar dinâmico, o meu VM Player vai atribuir na faixa 199 também. Então 131 é o meu próprio controlador de domínio, a minha máscara é a máscara padrão de classe C, o meu gateway é o 192.168.99.200. Por que o 192.168.99.200? Esse é o IP do servidor do ISA. Então o servidor ISA tem que ser o gateway do meu controlador de domínio, porque quando eu for pingar alguém, quando eu for querer sair para a internet, eu tenho que perguntar para ele: ô ISA, eu preciso de conexão para fora, me ajuda aí. Aí o cara que ajuda. Meu DNS é o localhost, né, o IP local, porque o meu controlador de domínio ele é DNS também, né, então eu uso ele mesmo para ser meu DNS. Tanto que se a gente vier aqui nas configurações de DNS, eu tenho aqui meu próprio servidor, que o nome é W2K3 Standard AD, que esse é o AD. Se eu vier nas propriedades dele, eu já tenho aqui um encaminhador configurado para os dois DNS do Google. Então o que ele sabe resolver, ele resolve. O que ele não sabe resolver de sites, por exemplo, ele encaminha para esses caras aí que resolvem por ele, né? Então o meu DNS também aqui já está configurado bonitinho, funcionando. Vamos testar aqui um básico, só para ver como está a placa de rede. Por padrão, quando a gente instala o VM Player, né, a placa de rede da máquina física é sempre final 1. Então se eu pingar o 92.168.991, eu estou pingando a minha máquina física. Beleza, está funcionando, eles estão se falando. Então agora chegou a hora de botar o ISA 2006. Tantanã. Porque eu preciso de internet, eu quero navegar, eu quero entrar no Facebook, não dá. Aqui no domínio, deixa eu ter um atalhozinho aqui. Eu não criei nenhum usuário, nenhum outro computador, nenhum range de IP, nem nada. Só o que eu fiz aqui nesse servidor de controlador de domínio foi desabilitar o serviço do DHCP, porque ele instala junto por padrão quando a gente instala o serviço de domínio. E aí eu desabilitei para não ficar dando IP para as outras VMs aí, que as VMs vai ter todas têm IP fixo, né, para não ter problema de alterar nem de nada, né. Aí aqui o domíniozinho bonitão, computadores no domínio, tá o computador aqui do ISA, né, o W2K3 Standard ISA 06, que é esse que tá botando agora. Ai, que coisa mais linda. Eu usei tudo standard, como eu consegui a ISO do 2003 standard, então eu instalei nos dois. Inclusive o ISA Server 2006 eu instalei a versão standard. Eu vi que o Cid colocou a versão Enterprise, pelo que eu estava vendo lá no nosso servidor, lá no trampo dele, é um pouco mais completa, parece que tem mais opções, outras coisinhas assim, né? A versão standard que tem aqui tem um pouco menos de opções no painel lá, que a gente configura, mas funciona também, faz o mesmo serviço aí que é o nosso objetivo.
Eu vou falar hoje só mais assim da configuração do ISA para rede interna, tá? Eu vi mais ou menos as perguntas do Brussolo, eu vi as perguntas do Brussolo lá na Zana, só que eu não cheguei a fazer o teste, de, por exemplo, de bloquear o URL e tudo mais, igual o Sidney fez, né? Eu só estava estudando primeiro o funcionamento do ISA em si, não já aplicando as atividades do trabalho. Mas é o que eu vou tentar mostrar aí para todo mundo. Vamos lá. Aqui eu estou logando como administrador de domínio também, né? Porque a máquina está no domínio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basicão. A musiquinha vai tocar daqui a pouco, hein? Vai, musiquinha. Tempo. Acho que eu não fui feliz nessa piada não, né? Nossa, velho. Acho que agora vai, eu acho. Aí. Agora eu tô feliz. Bom. Por que esse vídeo tá estranho? Beleza. Painel de controle, conexões de rede. Aqui eu adicionei aquelas duas placas de rede, né, nessa VM. Só que aí eu renomeei para poder conseguir diferenciar, porque ele por padrão vem conexão local e conexão local 2, né. Então eu renomeei aqui conexão LAN e conexão WAN. Se eu ver aqui nas propriedades da conexão LAN, eu tenho aqui o IP 192.169.200, né, sem gateway, porque o gateway ele mesmo não dá para colocar nada, então o ideal é que fique em branco. E o meu DNS é o meu próprio controlador de domínio, senão não conseguiria nem entrar no domínio, né? Então preciso que ele seja o meu DNS. E na minha conexão WAN, eu deixei aqui o range de IP da minha casa, e o DNS do Google mesmo, que é a rede física que eu tenho aqui em casa, né? Para poder ter conexão para a internet. Vamos testar agora as conexões. Ping 8888. Beleza, ele está conectando para o mundo externo, então ele está respondendo. Agora vamos ver a rede interna dele. Ping 192.168.199. Opa, ponto 131. Falta um espaço aqui. Pá, pum. Olha lá, respondeu o controlador de domínio. Vamos ver se o controlador de domínio consegue falar com o ISA, que é o gateway dele. Ping 192.168.199.200, que é o meu gateway ISA. Não pinga, mas isso é regra de firewall do ISA, tá? Mas o ISA tá ligado, tanto que consegue falar com ele. Que é a regrinha que a gente vai começar a ajustar agora. Bom, então o ISA tá ligado, tá na mesma rede que o controlador de domínio e tá, inclusive, no mesmo domínio que ele. Eu já instalei o ISA Standard aqui, só que eu não fiz nada ainda. Eu fiz, na verdade, né? Só que eu já limpei toda a configuração. E aqui tá a instalação dele pelada, como se eu tivesse acabado de instalar o ISA. Espera que eu vou espirrar. Tem que espirrar. Beleza. Primeira coisa, quando a gente instala o ISA, é definir as zonas, né, de rede. A gente tem a LAN e a WAN. Aqui na telinha da cara do ISA, a gente tem aqui configuração, expandindo. Tem aqui as redes, né, que a gente tem que definir. Ele, por padrão, já vem todas essas redes criadas. Host local é o IP interno do próprio ISA. Essa rede externa seria representando a internet, mas nos meus testes não funcionou direito, mas ele tem umas regras próprias para ele, então a gente não consegue excluir e vem por padrão aí, né? Bom, o objetivo aqui é a gente configurar as nossas placas de rede. Aqui em rede interna, clica com o botão direito em propriedades, a gente tem essa série de guias aqui que a gente vai ter que ficar verificando. Por exemplo, endereços. Quem é o meu endereço da rede interna? Ao invés da gente colocar um intervalo de IPs, a gente adiciona a placa de rede, o adaptador de rede, né? Adicionar adaptador. Ele vai falar, ó, você tem duas placas disponíveis, qual que você quer colocar aí para a rede interna? Eu vou colocar
a minha placa de rede conexão LAN, né? Aí ele automaticamente já pega o meu range de IP aqui. Aí domínio. Ele vai perguntar, tem algum domínio na sua rede? Se tem, é melhor você autorizar esse domínio aí, senão as máquinas que tiver nele não vão conseguir navegar. Você pode digitar o nome completo do domínio ou mandar ele procurar. Se mandar ele procurar, ele vai fazer um search aí na rede interna dele para ver se ele acha algum domínio com algum controlador de domínio válido respondendo aí para ele. Eu cliquei ali em procurar, só que essa procura é um pouco lenta, né? Daqui a pouco ele lista. Você pode incluir um domínio inteiro, colocando asterisco, ponto, o nome do domínio, ou para incluir qualquer domínio, autorizando qualquer domínio, você coloca só asterisco. Então você autoriza qualquer domínio aqui dentro. E você tem que digitar o FQDN do domínio que ele está falando aqui, ó, para incluir um único computador. Ah não, para incluir um único computador tem que ser o FQDN. Poderia colocar, por exemplo, w2k3-std-ad.labdesenviv.local. Aí esse ponto, né? Aqui, ó, ele conseguiu achar o meu domínio labdesenviv.local. Aí beleza, eu mandei adicionar, ó, ele automaticamente já colocou asterisco ponto. Ou seja, qualquer computador desse domínio vai estar autorizado aí no nosso ISA. Beleza, adicionamos o domínio. Navegador da web, essas configurações padrões eu não mexi. Acho melhor a gente nem mexer também. Pelo que eu estava vendo aqui, porque assim, não usar proxy para servidores web na rede. Beleza, se a gente tiver um IS, um Apache, a gente fala que aquele servidor é web, então ele não vai usar o proxy para o cara. Mas a gente nem precisa desmarcar ou marcar essa opção. Por padrão ele já vem marcado, então pode deixar marcado mesmo que ele elimina um pouco do proxy. E aqui embaixo é se o ISA não estiver disponível, vai ter um ISA secundário, né? Ou como que a gente vai fazer? Tem um ISA alternativo, a gente seleciona o servidor. O acesso direto é quando o ISA deixa de funcionar. Se ele não respondeu, então ele para de fazer a função dele e todo mundo navega livremente aí acessando o Facebook e os pornozão da vida. Aqui na aba de proxy, por padrão ele já vem habilitando o proxy para HTTP na porta 8080. A gente tem que sempre se atentar a isso aqui, porque essa porta a gente vai ter que configurar lá depois no nosso cliente. Então aqui no caso é 8080 do ISO. Beleza. Cliente de firewall aqui é ele mesmo. E descoberta automática para DHCP ou DNS não precisa mexer porque ele já faz isso estando no domínio. Então o que a gente colocou foi a placa de rede local para especificar a nossa rede interna e o domínio local para especificar que é o domínio autorizado na nossa rede interna. E anotamos aí qual é a porta do proxy que ele está usando. A porta que ele usa para ser proxy, né? Porque lembrando que o ISA é um servidor proxy, então ele também tem uma porta para isso. Que ele está usando a porta padrão. Beleza. Demos o OK. Ele já apareceu aqui em cima, ó. Aplicar ou descartar as alterações. Com toda alteração que a gente faz no ISA, ele sempre vai dar essa opção aí, ó, de aplicar ou descartar. Às vezes o cara faz uma configuração sem querer, acidental, se arrepende aí, repentinamente, então nada acontece até que ele não clique no aplicar. Beleza, a gente definiu a nossa rede interna, agora a gente tem que definir a nossa rede externa. Como? Vem aqui nas redes, clica com o botão direito, vem em novo, ou seja, nova rede a gente vai criar. Dá um nome para essa nova rede, vou chamar essa nova rede de Zona UAN. Beleza? Aí vai ser o que? Vai ser uma rede interna, vai ser uma rede de perímetro, uma VPN site to site ou uma rede externa? Uma rede externa porque vai dar saída para a internet. Qual é a placa de rede que vai estar conectada a essa rede? A minha placa chamada conexão WAN. E aí tem todos esses intervalos aí dentro dela. Beleza, concluir. Beleza, olha lá, já criou aqui, ó, a zona WAN e o interno. Agora vamos aplicar. Beleza, aplicou as alterações com sucesso, bolinha verde é realmente sucesso, né? Todo mundo sabe que bolinha verde em TI é sucesso. Tá. Já até saiu o alerta de aplicar aqui. Beleza, agora que a gente já configurou as nossas redes no ISA, a gente precisa configurar as regras de Firewall. Aqui em diretivas de Firewall, já vem por padrão essa regra, que a gente não consegue excluir nem alterar. É uma regra somente leitura aí para nós mesmos, que é a regra que vai ser sempre a última a ser executada. Por quê? Ela bloqueia tudo de tudo. Ou seja, se você liberou o Face, vai estar a regra 1 lá, Face liberado.
Ele executou liberando o Face. Qual que é a próxima regra? Bloquear o resto. Então vai estar só o Face liberado e o resto bloqueado. Então essa aí é um tipo de segurança do ISA para negar 100% da atividade que você não tenha liberado. Para criar uma nova regra, a gente clica com o botão direito, novo. Aí tem diversas regras aqui, ó. Tem regra de publicação de acesso ao cliente Web Exchange. A gente não está trabalhando com servidor Exchange, não precisa. Servidor de e-mail que não seja Exchange, também não estamos trabalhando. Servidor com SharePoint de site de intranet, também não temos. Site externo de internet de web, também não estamos usando. Nem servidor... Como é que é? Publicação do protocolo de servidor não da web. Sei lá que servidor não da web é esse. Enfim, a nossa regra é regra de acesso, é isso que interessa, é isso que a gente vai fazer nesse trabalho. Novo, regra de acesso. Aí toda regra ele quer um nome, né, uma label, né? A gente pode dar um nome qualquer. Aí aqui o nome a gente pode chamar assim. Vamos chamar de libera internet, por exemplo. Internet. Aí a gente vai liberar a internet. Avançar. Essa regra, ela vai negar ou ela vai permitir a ação? Ela vai permitir uma ação. Essa regra vai se aplicar ao quê? Alguns protocolos, todo o tráfego de saída, exceto ou esses protocolos que a gente seleciona, ou todo o tráfego de saída. Nesse caso a gente vai colocar todo o tráfego de saída, porque a gente quer liberar tudo. Mas a gente pode também vir aqui e deixar só os protocolos selecionados e adicionar aqui os protocolos. Os protocolos mais comuns estão aqui, que é DNS, HTTP, HTTPS, MSN, Ping, POP, servidor de HTTPS. Tem vários protocolos aqui, uma porrada. De infra, ó, de web tem aqui FTP, HTTPS e tudo mais. Só que para não ter que ficar selecionando um a um aí do que a gente vai usar para navegar, vamos colocar tudo, vai. 100% do tráfego. Aí essa regra aplica-se ao tráfego de origem, ou seja, quem de origem da minha rede interna ou rede externa, né, tanto faz, quem originando a conexão vai ter permissão. Aí a gente vem aqui e adiciona alguém. Pode ser uma rede? Pode, a gente pode adicionar a sua rede interna, ou seja, todo mundo da rede interna vai ter permissão de todo o tráfego de saída. Ou então a gente pode adicionar um computador. Computador não tem nenhum aqui. Então a gente pode criar um novo computador. E aí a gente chama de... com o nome dele, né? No caso é W2K6-STD-AD. Qual que é o IP desse computador? 192.168.199.131. Esse é o nosso controlador. Opa! Controlador de domínio. Beleza? Olha lá, ele apareceu aqui bonitão. Então eu vou adicionar ele. Ou seja, todo o tráfego de saída originado deste host, que tem aquele IP, está permitido. Mas ele está permitido quando você é originado dele para onde? Eu só vou permitir se ele tiver um destino. Ele quer ir para onde? Para ele ir, por exemplo, para a zona WAN, para a internet. Então, todo o tráfego de saída do meu controlador de domínio para a zona WAN, ou seja, para o meu adaptador de rede de WAN, de internet, eu estou permitindo. Então, avançar. Quais usuários vão ter permissão? Todos os usuários são usuários do ISA, tá? Não são usuários do AD. Aí no caso seria que ficar criando o usuário, ou então sincronizar aí com o AD, aí acho que ele autentica no ISA também com o mesmo usuário de domínio, se eu não me engano. Isso daí eu também não chego a testar. Mas no caso aqui a gente está só fazendo a regra de teste, então qualquer usuário, se for autenticado ou não. O importante aí é a máquina, que é o controlador de domínio que a gente está fazendo a regra, e não o usuário em si que vai estar lá. Avançar é que ele só te dá uma revisão. O nome é liberar a internet, ele vai permitir todo o tráfego de saída originado dessa máquina para esse destino. Para todo mundo, beleza? Criou a regrinha como primeira. Ela vai ser a primeira regra a ser aplicada na conexão e vai estar fazendo essa liberação. Para a gente realmente efetivar essa regra, a gente dá um aplicar aqui. Como sempre, né? Toda alteração que a gente cria no ISA tem que dar um aplicar depois. Seria aí bater o carimbo, né? Ok. Agora vamos testar a nossa conexão WAN aqui no nosso controlador de domínio. Vou abrir o Internet Explorer.
Ele está com a segurança reforçada que eu não desativei ainda, esqueci. Deixa isso pra lá. Vamos tentar abrir o Google. Ele está procurando, está procurando. Mas espera aí, eu falei pra ele google.com.br, isso é um nome. Cadê o DNS nessa história aí? Tá usando o DNS da minha rede? Não, porque na placa de rede do meu servidor eu estou mandando ele usar o DNS local. Ele não vai usar o DNS da minha rede física, ele vai usar o DNS dele mesmo. O DNS dele mesmo diz que ele tem que perguntar pro 888 quando ele não souber quem é. Mas tá vendo que ele não está conseguindo? Por quê? O que eu falei há um tempinho atrás? O ISA é um servidor proxy. Então o que a gente tem que fazer aqui? Opções da internet, vamos configurar o proxy. A gente já está craque fazendo isso na FATEC, né? Então, trabalho de FATEC a gente tem que fazer. Por que eu falei que a gente tinha que anotar a porta do proxy? Porque é aqui que a gente fala que esse servidor é o nosso proxy e ele está nessa porta. Então, a gente especifica o proxy para ele e vamos tentar agora novamente. Vamos ver se agora vai. Opa, abriu. Rapaz, esse negócio funciona mesmo, hein? Ó, vamos tentar dar um ping lá no ISA. Ping 192.168.199.200. Não pinga, por quê? Porque o ISA está bloqueando a comunicação dos hosts com ele. Talvez seja interessante a gente liberar aí a comunicação do controlador de domínio com o ISA. Porque é o próprio controlador de domínio, né? Para negociar aí também talvez usuários e autenticações Kerberos ou acessos SMB ou sei lá, qualquer outro tipo de protocolozinho que ele queira usar com o ISA aí, os mistérios do Windows que a gente não conhece. Mas agora se você tem uma estação de trabalho na tua rede, não é interessante você liberar nem o ping pro cara. Muito menos o acesso externo, o acesso remoto, o acesso via browser, via client. Não tem necessidade de você liberar o ISA para poder aceitar tráfego originado da rede interna sem um propósito. Por que você vai liberar? Vai fazer alguma coisa à estação? Não precisa. Então, não libera. Melhor, né? Porque às vezes tem uns usuários aí pentelho que quer usar uns programinha aí, né? Aí já viu. Vamos testar um outro site qualquer, só para os caras os invejosos de plantão aí, os sabichões aí não dizer que é cache. Tentar o UOL. O UOL não vai abrir direito, eu já fiz o teste, porque essa versão do Internet Explorer aqui é uma bosta. É a versão acho que 6, né? Então o site da UOL hoje já nem abre mais Internet Explorer 6. Os caras já mudaram toda a estrutura do site que nem abre nessa bosta velha aqui. Ele abre na verdade, mas todo desfigurado, né? Bom, ou seja, criando aquela regrinha e aplicando aquela regrinha, o que eu fiz? Eu estou permitindo todo o tráfego de saída originado do meu controlador de domínio para a zona WAN. Então, essa regrinha está me liberando a internet. É isso que está acontecendo. Essa setinha para baixo, ó, se a gente passar o mouse e esperar, ele fala o que cada botãozinho faz. Esse botão aqui desabilita a regra. Olha lá, a regra ela fica com uma setinha para baixo falando que ela está down. Deu down na regra. Vamos aplicar essa alteração que eu acabei de fazer. Bater o carimbo, né? Vamos bater o carimbo aí na alteração. Demora um pouquinho porque a esponja está fraca. Beleza. Vamos ver se agora ele consegue abrir de novo o site. Não vou mais abrir o UOL, prometo, né? O site da UOL está travando meu Internet Explorer 6. Não é a primeira vez que isso acontece. Chega da UOL. Vamos testar outro. Ó, abre aqui. Vamos testar o Google de novo, que o Google estava muito bem comportado. Olha lá, o Internet Explorer não pôde abrir a página de pesquisa. Deu erro. Ele não conseguiu abrir o site. Qual que é o erro que está dando aqui na página? Informações técnicas para equipe de suporte. Vamos abrir um chamado pro guia aí. Código do erro 502, erro de proxy. O ISA Server negou a URL. O IP 192, a data de agora, o horário, o servidor que é o ISA, né, o nosso servidor ISA 06, ele é a origem de proxy, ele negou o acesso ao Google, porque a gente desabilitou a regra que liberava.
Mas aqui no caso é acesso geral à internet. Olha lá, o botãozinho agora ficou verdinho para habilitar. Vamos habilitar. Beleza, vamos bater o carimbo. Ok. Vamos tentar acessar o Google de novo. O Google é legal, ele abre. O UOL é chato e trava o IE. Olha lá, voltou a abrir, voltou a funcionar a navegação. Esse daqui é o IE6 mesmo, foi o que eu imaginei. É padrãozão Windows XP, Windows 2003. Bom, então, sobre ISA, é basicamente isso aí a configuração para que ele funciona. Revisando. Ele precisa ter duas placas de rede. Requisitos físicos da máquina para o ISA. Duas placas de rede. No mínimo 386 megas de memória RAM. E no mínimo aí 150 megas de espaço em disco. Bem fraquinho, né? Não impede muita coisa não. Requisitos lógicos de software para a instalação do ISA. Windows Server 2003, com no mínimo o Service Pack 1, ou qualquer edição do Windows Server 2003 R2. Eu tenho aqui instalado o Windows Server 2003, e aí eu instalei o Service Pack 1, depois eu fui lá e instalei o Service Pack 2 por cima. Para não ter frescura nenhuma de Service Pack, eu já instalei logo o 2 mesmo. Eu instalei primeiro o 1 e depois o 2. Não atropelei também as coxas para não dar problema na instalação do 2, por causa de dependência. Então o ISA está rodando aqui. Se eu tivesse o 2003 R2, que seria melhor, que eu procurei a ISA, mas não achei, não precisaria de Service Pack, que acho que nem existe Service Pack para o R2 2003, acho que não. Enfim, esses são os requisitos para instalar o ISA. Então o ISA está instalado e está operacional. Ele também deve estar navegando na internet, vamos fazer um teste aqui. Se bem que a gente já viu que ele respondeu ao 888, né, quando a gente deu um ping. Então bem provavelmente ele deve conseguir navegar, ou não, né. Ele mesmo se auto-bloqueia, né. Então acho que a gente vai ter que criar uma regrinha aí. Ou a gente pode usar essa mesma regra, tá? Não tem um limite de questões de origem, né. Como que a gente faria isso? Clica com o botão direito. Em propriedades, a gente tem aqui ó, o nome da regra, a regra está habilitada, a ação dela que é de permissão, os protocolos é todo o tráfego de saída e a origem. Eu estou falando que essa regra está permitindo a origem do nosso controlador de domínio, mas eu posso também permitir a origem do nosso host local, que é o nosso próprio servidor ISA. Para o quê? Para a zona de internet. Então a gente está liberando a internet tanto para o nosso controlador de domínio como para o nosso servidor ISA. Vamos aplicar a alteração, aí aqui ele dá um resumo aí mais ou menos do que essa regra faz. E agora a gente bate o carimbo. Foi o barulhinho, ó. Carimbo. Batido. Não teve graça, né? Beleza, vamos ver se agora ele abre. Ó, agora ele abriu. Ah, mas você não colocou o proxy nele. Você não foi lá no IE e não colocou o proxy. Como que você fez essa bruxaria, Rafael? O ISA ele é servidor proxy, mas ele ainda tem uma certa inteligência aí que ele sabe que quando é ele mesmo, ele já vai navegar por proxy dele mesmo. Então, não precisa. Agora nos clientes precisa especificar, um a um. Ah, você tem um parque de máquinas, quando a gente está falando de Windows Server 2003 e ISA 2006, a gente está falando também de estações Windows XP. Então você tem um parque de máquinas lá com 10 Windows XP. Então, para que eles consigam navegar, você tem que ir lá e setar o proxy do Internet Explorer de cada um. Pode ser manualmente, na unha, ou criar uma GPO no seu servidor de domínio para isso, né? Que ajuda bastante. Tem uma GPO lá para definir o proxy, vai ser sempre o servidor do ISO, na porta 8080, sei lá. E aí você já consegue fazer com que todo mundo navegue. Aí depois disso a gente vai criando as regras aí do Brussolo, né? Você consegue criar uma nova regra de... vou chamar de teste. Para bloqueio também, né? Em vez de permissão, você pode também bloquear. Né? Só um momentinho. Deu um down pause. Oi, voltando. Então, aí você pode criar também aí uma regra de bloqueio, né? A gente criou uma negação, onde eu vou bloquear, por exemplo, o protocolo. Que exemplo eu posso fazer agora? Esse Rafael, viu? Inventa cada uma.
tem CMP, né? Não. Todo o tráfego de saída originado do nosso controlador de domínio com destino a... Vamos criar um conjunto de URL então. Conjunto de rede, conjuntos de URLs. Nome www.kd.com.br. Adicionar. Ué? Ah, é assim que funciona? Nunca fiz, tá, gente? É a primeira vez que eu tô adicionando uma URL aqui. kd.com.br, que acho que era esse o exercício, né? Adicionar. Não, excluir. Beleza. O nome então vai ser KD e a URL que eu tô bloqueando é essa. Ok. Vou adicionar ela, acabei de criar, adicionei. Ou seja, tudo que for destinado para lá a gente bloqueia. Para todos os usuários, ao concluir. Você está vendo que primeiro ele vai estar bloqueando o site do KD, depois ele vai estar liberando a internet, depois ele vai estar bloqueando o resto. Vamos ver se essa ordem vai funcionar. Antes de aplicar, bater o carimbo aqui, vamos primeiro testar o site do KD, como ele está funcionando hoje. kd.com.br. Vamos ver se ele consegue abrir. Esse é o nosso controlador de domínio, tá? Eu troquei aqui embaixo, não sei se foi muito rápido. Beleza, o site do KD abriu. Dá um back. Voltando pro ISA. Vamos bater o carimbo. Ok. Agora vamos tentar abrir o KD novamente. www.kd.com.br. Olha lá, a página não pode ser exibida. O servidor do proxy negou a URL. Você não tem acesso. Vamos tentar agora com o Google. O site do Google está abrindo normal, né? Vamos lá no nosso conjunto de URL do KD. Ó, a regra que a gente criou bloqueando é botão direito, propriedades, para poder editar a regra. Em para é o nosso destino. Nosso destino KD, eu vou editar ele. Ele é um conjunto de URLs, o nome é KD. Eu posso adicionar uma outra URL que não seja, por exemplo, o KD, pode ser o próprio Google, né? www.google.com.br. Apliquei, ok, ok. A gente alterou a regra, vamos bater o carimbo. Beleza. Aqui no controlador de domínio, vamos tentar acessar o Google novamente. Olha lá, ele foi para a ferramenta de pesquisa, porque o próprio site do Google não foi permitido. Agora o HTTPS, ó, ele está falando que o proxy negou. Ele só está dando uma tela diferente porque aqui ele está no HTTPS. E o HTTPS do Google já está no SHA-2 e o nosso Internet Explorer 6 não reconhece SHA-2, por isso que está desconfigurado a tela, tá? Mas se a gente coloca no próprio HTTP, ele leva a tela bonitinha aqui. Está bloqueando a URL e pronto, você não vai acessar mais o Google, seu vacilão. Bom, gente, é mais ou menos assim que o ISA faz a comunicação da internet e o serviço de gateway e as regras aí de bloqueio e liberação. Espero que eu consiga ter sido explicado de uma forma simples e clara para todo mundo, que a gente possa entender e fazer aí as atividades que o Brussolo tem lá naquele enunciado com uma série de perguntas. Eu vou estar fazendo agora um videozinho aí do Zabbix, explicando como que ele funciona também e mostrando para vocês os gráficos que ele gera. Vamos lá, só uma revisão. Para instalar o ISA, o que a gente precisa? Um servidor, uma máquina com 2 placas de rede. Para instalar o ISA de software, o que a gente precisa? O Windows Server 2003, Service Pack 1 ou o Windows Server 2003 R2. Instalou o ISA, qual que é a primeira coisa a se fazer? Definir as redes. A rede interna, a gente define o adaptador de rede, né, a placa de rede e o domínio, e aí a gente já pega também a porta do proxy dele. E cria uma rede nova,
criar uma nova rede, que vai ser a nossa rede externa de internet. Pode ser chamada de internet, pode chamar de zona 1, pode chamar de placa de rede 2. Aqui é só um nome, não vai interferir em nada no funcionamento. Depois que a gente definiu aí as redes, a gente já pode sair criando regras, sem medo de ser feliz. Vocês viram que eu coloquei aqui o destino só para a zona 1. Tem aquele planetinha lá, que é rede externa. Eu fiz o teste também, mas não deu muito certo comigo não. Aí por isso que eu tive que criar uma nova rede chamada Zona 1, definindo outro adaptador de rede. Bom, gente, valeu aí, brigadão. Qualquer dúvida aí, só chama nós, tamo junto. E esse trabalho a gente tem que fazer e entregar logo essa merda aí pro professor. Valeu. Agora eu não sei fechar isso aqui. Como é que eu fecho, gente? Alguém me ajuda? Deixa eu ver se tá aqui no cantinho. Não, não tá oculto aqui. F7.